Imagine um software que complete suas ideias. Interface System. Com softwares que atendem às mais variadas necessidades do mercado, com a melhor relação custo-benefício e atendimento com um alto padrão de qualidade, a Interface System tem um compromisso com você. Acesse o nosso site www.interfacesystem.com.br ou através do telefone 21 3641 3469. Interface System, completando suas ideias. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Graça e paz, programa Colheita, Deus em sua casa entrando no ar mais uma vez, em meio a tantas manifestações por todo o Brasil, todo o território nacional. E o programa de hoje começa com esta pergunta: por que existem tantos políticos corruptos? Por que existem tantos políticos corruptos? A resposta é simples. É porque existe um ambiente favorável para a corrupção. Se eu perguntasse por que políticos compram voto, a resposta seria essa. É porque tem gente vendendo. Então, as pessoas ficam muito bravas com os políticos, mas elas mesmas é que são facilitadoras para este caminho de corrupção que tem tomado conta não só do nosso país, mas de muitas nações da terra. Anos atrás, nós conseguimos, através de muita oração e jejum, ter uma pessoa cristã no governo. E hoje eu vou contar aqui uma visão que Deus me deu e que eu contei para as autoridades na época. Estava cantando o André Valadão, na minha cidade, em Teresópolis, em cima de um palanque, do lado da prefeitura. E Deus me deu uma visão. Eu vi por cima da multidão, por cima da cidade, como um trono, uma base, toda ela transparente, como se fosse de cristal. E eu olhava assim para cima, era como se fosse água congelada, como se fosse um mar de cristal em cima da nossa cabeça. Você olhava para cima e tinha água transparente, transparente, transparente como cristal. E eu olhava e via que aquilo não descia sobre a gente, ficava parado. E Deus me disse, é o meu trono, que é transparente como cristal. E aí eu vi duas colunas enormes que sustentavam para que aquilo não descesse em cima da gente. E as duas colunas tinham esse nome. Estava escrito justiça em uma e na outra estava escrito juízo. E Deus me disse que o juízo significava equidade. E se você não sabe o que é equidade, equidade é justiça social. Eu lembro que eu comentei com as autoridades, com os que eram cristãos, tanto na vereança como no executivo, muito principalmente no executivo. Eu comentei, olha, o Senhor quer abençoar a nossa cidade, mas o que sustenta a bênção de Deus sobre nós é justiça e juízo. Enquanto vocês forem íntegros e lutarem pela integridade, Deus vai sustentar isso. Quando tirar isso, o céu desaba sobre a nossa cabeça. Infelizmente, as minhas palavras foram vistas, possivelmente, pelas autoridades como uma coisa poética apenas. E meses depois, os céus desabaram sobre o município, na maior tragédia natural da história do Brasil.
E para piorar as coisas, era a mim que as pessoas cobravam, dizendo, mas você não votou nos cristãos, por que cristãos não fizeram diferença? E hoje eu queria mostrar para você duas passagens bíblicas. Uma eu quero só citar. A Bíblia diz que Deus estabelece reis e Deus tira reis. Quando nós lutamos para que Deus estabelecesse reis, Deus colocou. E Deus também tem poder de tirar. Atualmente, Dilma Rousseff é a minha presidente da República, mas Deus pode tirar ela no momento que quiser. O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que prometeu para a gente casas populares e até hoje não veio nenhuma, Deus pode tirá-lo na hora que Deus determinar. Agora é preciso que eu e você perseveremos em oração ao invés de nos entregarmos achando, a gente já lutou tanto e deu nisso aí, o que adianta? Não, adianta sim, a gente precisa continuar lutando, orando, porque um dia desses Deus vai levantar alguém que vai fazer diferença. Agora, é preciso que a gente não desista. E Deus tem poder de pôr reis e Deus tem poder de tirar reis na hora que Ele bem entender, desde que o seu povo, que se chama pelo seu nome, siga orando. Veja o que diz o Salmo 97, vai aparecer no seu monitor, versículo de número 2. Nuvens e escuridade estão ao redor dele, justiça e juízo são a base do seu trono. Foi esse texto que Deus trouxe para mim no momento que eu vi aqueles céus e as duas colunas que seguravam. Justiça e juízo são a base do seu trono. As coisas de Deus se firmam em justiça e juízo. Qualquer pessoa pode ser acusada de qualquer coisa. Qualquer idiota pode acusar um homem honesto de qualquer coisa. Você que está me assistindo pode ser acusado por qualquer idiota. E a acusação vai ser levada a sério e as autoridades vão fazer uma investigação. E devem fazer e tem que fazer. Agora, ser acusado, qualquer um pode ser acusado, até Jesus foi. Mas que você seja acusado e nada seja provado contra você. E que você se mostre íntegro. Caso contrário, é melhor que você tema a Deus, porque nesses últimos dias, Deus está fazendo um rebuliço nessa nação e não vai ser brincadeira. Nós vamos ver gente boa sendo acusada injustamente, mas não vai ser nada comprovado. Mas nós vamos ver gente que não vale nada, pagando preço pela sua maldade. Os mensaleiros, cedo ou tarde, vão ter que se ver diante do Deus da Bíblia e diante da verdade, porque a verdade sempre vai prevalecer. E a palavra de Deus diz que nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Eu queria dizer para você que eu não desisti de orar pela nossa nação, nem pelo nosso estado, nem pelo nosso município. Estamos orando firmemente e estamos com a atitude do Brasil que está se revolucionando para que nós possamos ver o milagre se estabelecer sobre o nosso país. O programa Colheita está só começando, estamos orando pelo país, estamos nos manifestando da maneira que é necessário, através das mídias sociais, e em breve vamos ter um país melhor. Daqui a pouquinho eu volto para orar por todos vocês. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado no Espírito Santo, no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. E eu, quando vi, caí a seus pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Imagine estar na ilha de Patmos, onde João recebeu a revelação do Apocalipse. E mais, cidades como Éfeso, Atenas, Ilha de Creta e muito mais. Tudo através de um lindo cruzeiro marítimo. E tem mais, Galileia nas cidades onde Jesus ministrou, em volta do Grande Lago. E finalmente, subir a Jerusalém, a cidade do grande rei.
Não somente imagine, experimente. Ligue para 062 3943 0406 ou 062 7812 8228 e fale com Miriam Costa. Parcele a viagem dos seus sonhos. Israel 2013, com a opção de cruzeiro marítimo na Grécia, com pensão completa ou somente Israel. Ligue já, consulte com a operadora e faça a sua escolha. Israel 2013. Nada de excepcional havia em sua forma. Nele não reconheci Deus em sua glória ali, junto ao meu lado ali, seu corpo esmagado ali, e o inesperado pouco a pouco lá na cruz. Vi um menino escondido em seu sorriso. Eu vi
colheita, Deus em sua casa. Só o pastor sabe conduzir. O grande pastor de Israel, Jesus, está aqui hoje à noite em pé no meio do auditório de braços abertos, gritando: beber de água limpa quem tem sede, vem a mim e beba. Ele é a fonte de colheita, Deus em sua casa. Como é bom ter um José na vida. José ajudou Maria a proteger o fruto. Esses dias, meu pequenininho passou mal e a Daniela já estava sem forças, já de madrugada. Sério, eu não estou sem força. E ela normalmente acorda primeiro. E eu estava com o Rafael no colo, ele vomitando lá no quarto. Naquela noite eu fiquei pensando, como são valentes as mulheres que às vezes criaram uma família inteira sozinha. Porque às vezes o marido dá as costas e vai viver a vida dele. Tem gente dizendo: para que eu vim hoje? Fazer o quê? José ajudou Maria a proteger o sonho. Diga: Pai, que os teus sonhos sejam protegidos pelos anjos do Senhor, e que o Senhor me ajude colocando Josés, pessoas que me ajudem a proteger o sonho. Intercessão também ajuda na proteção do sonho, porque a intercessão é para que se cumpram as promessas vindas pelas profecias de servos de Deus que nos deram. Irmãos, eu estava lá em Porto Seguro, essa mulher que vai pregar lá em Bogotá, Cindy Jacobs. Eu entrei na sala VIP com o apóstolo René Terranova e o Marcel. Marcel não, o Jean. A gente estava conversando alguma coisa e eu entrei. E ela pegou nas minhas mãos, olhou para mim, Cindy Jacobs, é uma profetisa do nosso tempo, e começou a chorar. E eu comecei a chorar junto com ela. Eu chorava. Foi o abril daquele ano da tragédia. Ela não me conhecia. E ela disse assim, chorando: o Senhor lhe diz, o Espírito do Senhor lhe diz: eu sei o que você sente pela tua cidade, e eu sei a dor que está aí dentro, e eu sei que o teu coração se move pelo social, e eu sei que você se incomoda porque as pessoas não se incomodam com isso, mas eu vou tornar realidade esses sonhos que estão aí dentro. Eu chorava, e ela falando, só falando de obras sociais. E ela falava: eu sei que você tem o sonho por obras sociais e tal. Eu estou com um documento na mão, eu não posso nem falar com vocês que ainda não é hora. Irmãos, Deus vai nos usar. Você acha que Deus já usou até aqui? Você vai achar assim, não vai ser nada comparado com o que Ele vai fazer. Mas a gente não pode deixar os sonhos morrerem. Teve dias que eu tive vontade de largar tudo. Quem já teve vontade de largar tudo? Não precisa não, já sei. Todo mundo tem. E por que não largo? Porque eu tenho um compromisso e uma aliança com meu Deus. Posso ouvir amém? Intercessão para que se cumpram as promessas. Algumas mulheres precisam ser levantadas como intercessoras. O que fez a Assembleia de Deus avançar não foi a pregação dos homens, foi a intercessão das mulheres. Deixa eu contar uma coisa sobre o sonho. Eu estou encerrando. Quando você tem um sonho, você às vezes, para preservar o sonho, você precisa de José, você precisa de anjo, e às vezes você precisa cuidar de você mesmo. Algumas mulheres, quando estão grávidas e sangram, o médico fala para ela: vai para casa e entre em repouso. Põe as pernas para cima, fica deitada, não sai da cama. Por que ela faz aquilo? Para preservar o fruto. Eu não sei o que você vai ter que fazer, mas se Deus lhe der um sonho, faça o que for preciso. Uma mulher disse para mim: fiquei uns 4 meses deitada, mas meu filho está aí hoje correndo para todo lado. Então é um sacrifício que vale a pena. Posso ouvir amém? Ok, agora diga para quem está ao seu lado: como conceber? Pergunta para ele: quer saber? Fala para ele: fique em pé que o apóstolo te conta. Três coisas para conceber um sonho de Deus. Estou falando agora como conceber, não é como dar a luz ao sonho. Como conceber? Não tem sonho nenhum. Hoje você vai ter, você vai conceber sonhos. Número 1, pela palavra rema. Você precisa de uma palavra de Deus.
Rema. Eu estava pedalando a minha bicicleta. Não lembro se era Calói ou Monarque, no centro de Itaperuna. E uma profetisa que eu confio muito, mulher de Deus, tinha dito para mim: se eu fosse você, não ia para o Nordeste, nem para o seminário e nem pregar lá, porque você vai passar fome. Eu ia pedalando a bicicleta e um versículo explodiu dentro da minha cabeça. Fui moço e agora sou velho. Nunca vi uma pessoa justa desamparada. Nunca. Se tiver desamparado, tem algo errado. E nunca vi uma descendência do justo mendigando pão. Nunca vi. O salmista disse, falei, ih, então eu estou bem. Fui para o seminário, Deus cuidou de mim. Irmãos, nunca faltou nada. Eu reparti até leite, aqueles leite de coisa com meus colegas ricos, que às vezes não chegava a manutenção deles. Tudo bem que eu tive que aprender a comer pimenta, porque às vezes era só cuscuz. Tacava a pimenta do cuscuz e mandava para dentro. Palavra rema, você tem que ter uma palavra de Deus. Põe a mão no coração, diga, Pai, me dá uma palavra específica. Fala comigo especificamente, em nome de Jesus. Quando Deus falar com você, você vai ter certeza, né? Inconfundível. Você pode estar no meio do auditório com 10 mil pessoas. Às vezes eu estou num congresso com 10 mil pessoas, o pregador fala uma frase lá, essa aí é minha, não é de ninguém, Deus falou para mim. Pode ser que tenha falado para outro também, mas para mim eu não tenho dúvida, é minha essa palavra, porque é algo que entrou em mim, rema. Segundo, visualização. A palavra visualização aqui que eu estou usando significa um exercício mental para sonhar os sonhos de Deus, pensar em coisas boas. Às vezes Deus nos dá uma palavra que seremos pai de multidões, mas nós não temos nenhum discípulo. Como é que eu vou ser pai de multidão? Abraão teve que ficar olhando para as estrelas dos céus para ver o rosto de cada um deles. Deixa eu te contar algo que eu estudei hoje para falar com vocês. Não anotei, mas eu estudei hoje. Deus falou para Abraão, conta as estrelas, se você puder. Deus sabia que ele não podia. Ele pode parar, Abraão, você não vai conseguir. É impossível, senhor. Aí ele disse, assim vai ser os seus filhos. Ninguém vai conseguir contar, porque vai estar sempre nascendo. Então ninguém vai conseguir contar. Você tem quantas pessoas na sua macrocélula? Tem 40 pessoas? Não, já ganhamos mais 10 no último mês. Então já estamos com 50. Aí o outro seu discípulo vai dizer, não, aqueles outros 3 se converteram. Mas é mesmo. Então vai ter uma multiplicação. Agora veja bem. Vai chegar o tempo que você vai enfiar a mão no bolso. Se você não se organizar, você vai se perder. Porque Deus vai te dar dinheiro. Como é que Deus vai nos dar discípulos se eu tenho um celular que não consegue fazer chamada? Meu discípulo, liga para mim porque o meu não faz chamada. Você não vai viver assim. Porque a visão é celular. E Deus vai te prosperar para não ter essa escassez. Agora olha aqui. Abraão ficou contando. Deixa eu te contar uma coisa que eu estudei hoje para você. Sabe quantas estrelas existem nesse universo? Os cientistas fizeram um cálculo. Se você contasse 10 estrelas por segundo, sabe o que é um segundo? Ó? Tum, 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 tum. Aqui eu contei 5 segundos. Se a cada 1 segundo você conseguir contar 10 estrelas, assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Se você contar nessa velocidade, segundo os cientistas, você levaria 100 trilhões de anos contando e não terminaria a contagem. Deus é um Deus tão misterioso que Ele colocou tantos filamentos minúsculos dentro de você. Sabe o que a ciência descobriu hoje? A ciência descobriu que se ela pegar as partículas invisíveis, que são minúsculos filamentos, e desdobrarem eles entre si, você consegue viajar na lua e voltar só com os seus filamentos 5 vezes. Então a ciência, ela não consegue discernir tudo que é você. Você foi colocado nesse planeta, você é imagem e semelhança de Deus. Agora olha aqui para mim. Hoje você vai contar as estrelas. Me ouviu? Você vai sonhar com 2013. Tem gente com espírito de cansaço. Eu estou cansado.
Mas tem gente aqui que está cheio do Espírito Santo e vai conquistar no sobrenatural, irmãos. Mas começa com conceber os sonhos por visualização. Então você precisa sonhar com 2013. Diga: Pai, vou sonhar com 2013. E terceiro e último, determinar crer. Diga: determinar crer. Olha aqui para mim. Vamos orar agora, mas olha aqui. O medo é uma pílula abortiva dos sonhos. O anjo disse para Maria: não tenha medo. Minha mãe estava sentada assim na cadeira com muita dor. Já era a segunda vez que eu orava por ela. Pus a mão na cabeça, depois pus a mão nas costas. Falei: Pai, cura minha mãe. Ela: meu filho. E a certo momento disse para minha mãe: mãe, a senhora está com medo de levantar. Quando a senhora levantar, levante, sem medo. Filho, não consigo. Não pensa, não, pensa em levantar. Ela levantou e daqui a pouco estava lá na cozinha, já quase correndo. Falei: mãe, vai devagar. O medo atrapalha tudo. O anjo disse: não tenha. O anjo disse: não tenha. Diga isso para 5 pessoas: não tenha medo. Diga para 5 pessoas assim agora: não tenha medo, os seus sonhos vão se cumprir. Está com a sua Bíblia na mão? Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 37. Pergunte para quem está ao seu lado enquanto você procura Lucas 1. Diga: por que eu não deveria ter medo? O verso 37 diz por quê. Vamos falar juntos? Porque para Deus diga comigo: para meu Deus não haverá impossíveis. Em todas as suas promessas não haverá. O Ministério Colheita Internacional possui centenas de grupos pequenos espalhados pela nossa cidade. Acesse www.colheita12.com.br e clique em Como fazer parte de uma célula. Essas reuniões são especialíssimas e sua vida nunca mais será a mesma. Convenção G12 Brasil, dias 11 a 14 de julho, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Participe desta incrível caravana. Informações www.colheita12.com.br ou pelos telefones 21-2742-9125 e 21-7896-9013 ou através do e-mail duniatur@terra.com.br. Falar com Fábio. Convenção G12 Brasil. Olá, graça e paz. Nós estamos aqui com a Heloísa Rosa. Estamos felizes com a presença dessa tremenda mulher de Deus no nosso congresso. E vamos ter um momento especial com ela agora, fazer algumas perguntas, para conhecermos um pouquinho mais dessa mulher que é referência para nós no Brasil. Tudo bem, Heloísa? Tudo bem, querida. É um privilégio estar aqui. Nós gostaríamos de dizer que para nós é um privilégio te receber. Estamos muito felizes, representando aqui a Rede de Mulheres, a Bispa Márcia Daniela e toda a equipe. Eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Espero que você esteja se sentindo bem em nosso meio e que você volte mais vezes. Com certeza. Obrigada. Heloísa, como nós podemos observar na nossa sociedade, a música evangélica tem entrado na televisão, nós temos observado isso em vários canais, através de vários programas, e eu gostaria de saber o que você pensa a respeito disso, como você avalia isso? Você vê isso como um perigo ou um progresso para o Evangelho? Então,
nós temos que partir do pressuposto que o evangelho sempre vai crescer, nunca vai diminuir, nunca vai regredir. Porque, em primeiro lugar, Deus tem compromisso, né, com a palavra dele. Mas a questão da música evangélica tem surtido um pouco de medo, né, ansiedade, né, dos dois lados, assim. Eu não quero trazer nenhuma palavra definitiva, sabe por quê? Porque em toda a história a gente vê Deus agindo em todos os acontecimentos. Tem acontecimentos que a gente pensa assim, nossa, isso vai ser maléfico. Mas Deus, ele sabe aproveitar, ele sabe, em todas as situações, mesmo quando a gente pensa que vai dar errado, ele sabe aproveitar de alguma forma para abençoar pessoas, para fazer o evangelho crescer. Então, eu acho que as pessoas que estão envolvidas nisso, os cantores, têm que prestar atenção em que gravadora estão entrando e se elas não limitam o agir do Espírito Santo na própria vida deles. Eu acho que é isso que tem que tomar cuidado e é isso aí, tem que ir bola para frente. Amém. Nós mulheres recebemos uma unção especial da parte de Deus, não sei se você concorda comigo, porque nós conseguimos fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente como você consegue conciliar o seu ministério e a sua família. Então, isso daí é um grande desafio, mas como Deus nos confiou, Ele nos deu talentos, então a gente tem que dar conta do recado, então não tem lugar para preguiça, tem que correr, tem que trabalhar, acordar cedo e fazer tudo. Então acho que essa é uma das características que a mulher é notável, né? Que é o nome do evento, do congresso, tem que ter, né? Querer realmente e se dispor para ser tudo aquilo que Deus sonhou para ela. Para isso precisa de muita garra, muito esforço. A expressão cantor gospel gera em nós um certo estranhamento e nós preferimos a expressão adorador e nos identificamos com a expressão adorador. Você acredita que realmente a música ela só se desenvolve na vida de alguém através de um chamado? Ou você acredita que a música pode ser desenvolvida através da técnica apenas? Olha, você falou de duas coisas bem distintas. Uma coisa é o chamado, que pode envolver a música ou não, né? A outra questão é a música. Deus fez a música para o nosso prazer, né? E a música também ela leva uma mensagem. Então, por exemplo, não existe ministério de música, né? Você tem um ministério, tem um chamado ministerial. A música pode ser um complemento daquilo que Deus vai desenvolver na sua vida, dos talentos, como a gente está falando, que Deus tem para cada um. Então, assim, essa questão de cantor gospel e adorador, eu penso o seguinte, que a gente nunca vai conseguir definir quem é adorador e quem é um cantor apenas. Porque senão a gente entra na questão do julgamento. Aquele ali parece que é isso, aquele ali não parece que é aquilo. E Deus não chamou a gente para ser juiz. Então eu penso o seguinte, que a espiritualidade é algo muito interno. Ela é muito pessoal. É sua vida com Deus. A Bíblia fala que nós vamos conhecer, sim, a árvore pelos frutos, mas não no critério do julgamento. Você vai perceber quem realmente centraliza Deus, cantando ou não cantando, né? Tendo a música como veículo da propagação do evangelho ou não. Tem pessoas que não vão cantar, mas vão ajudar, vão fazer outros tipos de trabalho, que vão servir, vai ser adorador do mesmo jeito. Então a questão é o coração, onde o coração está. Isso é o mais importante. Amém. Heloísa, eu gostaria que você contasse para nós e para quem está em casa a sua experiência com a música. Como que isso nasceu, como que isso aconteceu, o que Deus fez para te levar até esse propósito. Eu queria que você contasse assim bem resumidamente, que eu acredito que seja uma longa história, mas que você conseguisse sintetizar para a gente como que foi esse chamado de Deus na sua vida. Então, eu acredito muito no legado que os pais deixam para os filhos. Meus pais já eram músicos, né? Então a gente acaba se espelhando e também querendo viver um pouco aquilo que eles viveram. Meu pai sempre foi músico, minha mãe, meus irmãos, então... Mas, na verdade, eu comecei recitando poemas dentro da igreja. Há muito tempo atrás, que eu não vou falar a idade, é claro. A igreja fazia eventos infantis para que as crianças se envolvessem com a palavra e recitassem poemas e tal. E eu estava entre elas. E eu lembro que eu gostei daquela sensação de estar diante do povo, de poder falar alguma coisa. E já era uma semente de Deus, né?
Então, depois disso, eu acabei lutando muito contra isso, porque eu já não queria estar diante do povo, a vergonha veio, né? A gente vai crescendo, o cantor, você acha que não, mas luta muito, eu luto, né? Com a timidez, assim. Sempre que você vai estar diante do povo, dá aquele frio na barriga mesmo. Quem não sente isso é porque já morreu. Porque jornalista, qualquer um, eu acho que sente isso, não tem como. Mas, né, com o tempo, você vai também ficando mais calmo, conseguindo fazer o que você tem que fazer. Mas a música foi vindo assim, então eu descobri que eu podia cantar, que eu era afinada aos 10 anos, numa escola de música, então eu falei, nossa, que legal, eu canto. Então a gente vai se descobrindo, né? A música a pessoa tem que ir se descobrindo. Uma criança, quando ela vem ao mundo, ela não sabe todos os talentos que ela tem. Olha que legal. Então a criança, você tem que dar um ambiente para que ela explore mesmo os talentos. Né, dá uma tinta, dá um pincel, dá alguma coisa, um violão, então ela vai se autodescobrindo e os talentos vão aflorando. Então foi isso que aconteceu comigo, eu fui me descobrindo e ainda estou nessa caminhada aí de fazer o melhor para Deus, né? Continuo estudando e tal, tem que aprimorar a técnica, a música. E se nós observarmos a história de Davi, nós temos em Davi um exemplo tremendo de adoração e o sentido da música para nós, que é um sentido de libertação, né? A Bíblia nos ensina que enquanto Davi tocava sua harpa, os demônios saíam de Saul e Saul se sentia bem. E o que você pensa que uma música precisa ter para ela funcionar como instrumento de libertação? Então, eu acredito que ela precisa ser tocada por alguém que toca o coração de Deus em primeiro lugar. Porque músicos, nós temos milhares. Mas as pessoas que tocam o coração de Deus são poucas. Intimidade de Deus é para poucas pessoas. Não é todo mundo que quer realmente ter Deus como íntimo, como amigo, como companheiro. Então, eu acredito que o músico ele só vai fazer diferença no mundo espiritual se ele entende as leis do mundo espiritual. Se ele ignora, ele não vai ter efeito nenhum. A sua música não vai ter efeito nenhum. Nem para abençoar, nem para expulsar demônios. Então, o músico precisa ter esse cuidado. E os músicos também precisam de referenciais, né? Porque às vezes a gente se espelha em alguém que não tem uma vida com Deus, que não passa nada, né? Então, é muito importante que eu e você sejamos referenciais para essa próxima geração que Deus está levantando, para que eles olhem para nós, como eu já olhei para alguém um dia e falei, poxa, quando aquela pessoa canta tem algo diferente, eu quero ser igual. É inspiração. Então, alguém foi assim na minha vida, que eu seja para outros e que você também que está assistindo essa entrevista e é músico e canta, ou, né, é um artista mesmo de Deus, artista no sentido de lidar com a arte, que você seja inspiração para outras pessoas se aproximarem de Deus. O Ministério Colheita Internacional possui centenas de grupos pequenos espalhados pela nossa cidade. Acesse www.colheita12.com.br e clique em Como fazer parte de uma célula. Essas reuniões são especialíssimas e sua vida nunca mais será a mesma. Convenção G12 Brasil, dias 11 a 14 de julho, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Participe desta incrível caravana. Informações www.colheita12.com.br ou pelos telefones 21-2742-9125 e 21-7896-9013 ou através do e-mail duniatur@terra.com.br. Falar com Fábio. Convenção G12 Brasil. O programa Colheita está chegando ao final e eu gostaria de, nesse finalzinho do programa, falar com vocês sobre a importância dessas manifestações que estão acontecendo em todo o Brasil. Graças a Deus, o gigante pela própria natureza não está mais deitado eternamente em berço esplêndido, mas está provando que os filhos teus não fogem à luta, nem teme quem te adora a própria morte, ó terra adorada.
O Brasil é um país maravilhoso, o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa e Teresópolis é um município muito especial. Mas é importante que nós tenhamos realmente essa atitude de oração, principalmente, e naturalmente de posicionamento. Mas esse posicionamento tem que ser ratificado por oração, porque eu não acredito numa transformação que venha só por manifestações da força do braço e da vontade popular. Eu acredito sim que isso traz resultado quando é regado por oração e por intercessão. Queria orar com você, queria orar por sua família, queria orar pelo município, queria orar pelo estado e pelo Brasil. Vamos falar com Deus? Pai, nós temos a cada dia às 7 da manhã intercedido diante do Senhor por este país. Pessoas dos mais diferentes bairros têm vindo ao templo para buscar a tua face. E hoje aqui no programa nós oramos por cada família que está assistindo ao programa Colheita. Ó meu Deus, que essas manifestações do Brasil venham trazer uma resposta do Poder Executivo, federal, estadual e municipal, do Poder Legislativo, federal, estadual e municipal, e nós venhamos viver num Brasil melhor. É possível, porque o Brasil é muito rico. E eu peço que o Senhor mova essas autoridades. E que também mova o povo para que não haja violência de espécie alguma. Mas que haja, sim, uma atitude no mundo espiritual por oração, por jejum. E no mundo físico sejam sempre ações pacíficas. Eu peço que isso traga um profundo resultado para aqueles que são os mais necessitados na nossa nação. Eu oro como pastor e eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Esse foi o programa Colheita, Deus em sua casa. Uma realização do Ministério Colheita Internacional. Nos vemos no próximo programa, se Deus assim nos permitir. Que Deus te abençoe de maneira extraordinária. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Imagine um software que complete suas ideias. Interface System. Com softwares que atendem às mais variadas necessidades do mercado, com a melhor relação custo-benefício e atendimento com um alto padrão de qualidade, a Interface System tem um compromisso com você. Acesse o nosso site www.interfacesystem.com.br ou através do telefone 21 3641 3469. Interface System, completando suas ideias. Este é o tempo de que... Todos os sábados, às 8h30 da manhã, na Band, assista o programa Colheita, Deus em sua casa.